Boa noite, gente. Boa noite para você que nos acompanha aqui no encontro desta quarta-feira. Hoje, dia 7 de outubro de 2020. Estamos aqui conectando, começando agora, 19h03, ao nosso encontro desta noite. Já tem alguns irmãos queridos aí com a gente, né? Silvana, boa noite, Silvana. Tudo bem? Silvana que fez aniversário esta semana. A dona Cecília também está aí com a gente. Tudo bem, dona Cecília? Luciano e Adilson também está aí com a gente. Viviane, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, viu? Aproveita aí para compartilhar. Eu vou compartilhar já para não correr o risco de esquecer, como geralmente eu esqueço, de compartilhar a nossa transmissão. Deixa eu achar aqui para eu compartilhar. Aproveita e compartilhe você também aí na sua timeline, para os seus amigos chegarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Muito legal. Nós vamos falar sobre assuntos concernentes ao casamento. A gente descobriu que esse período de pandemia aí, muitos casais entraram em crise. Isso mesmo, muitos casais entraram em crise, o índice de separação explodiu no mundo inteiro, porque o confinamento colocou alguns problemas e algumas feridas para inflamarem um pouco mais. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, sobre os nossos casamentos, né? Sejam todos bem-vindos, vamos orar, vamos cantar louvores a Deus nessa hora, vamos promover esse encontro com Deus, né? Por enquanto, as quartas-feiras ainda continua online, nós não estamos tendo um encontro presencial às quartas-feiras, mas desde domingo passado nós retomamos os cultos presenciais do domingo. Então, todo domingo, 19 horas, temos o culto presencial aqui na igreja. Eu quero convidar você a participar com a gente. Foi muito legal, muito bom estar aqui domingo passado. Eu estava sentindo falta, mas eu não imaginava quanta falta eu estava sentindo de poder estar junto com os meus irmãos e irmãs. Então, foi um culto muito especial. Se você não pôde estar aqui, aí na nossa timeline do Facebook tem a nossa transmissão do culto de domingo. Assista lá, acompanhe com a gente. Foi um tempo muito especial. Eu tenho certeza que vai ser uma mensagem do culto, vai ser uma mensagem que vai te abençoar, que vai abrir seus olhos, tá bom? E agora, vamos então mandar ver aqui no nosso encontro, para a gente ter esse tempo com Deus. No culto de domingo, nós cantamos uma canção chamada Primeira Oração. E eu gostaria de cantá-la novamente com você. Essa canção é muito bonita e ela vai falar sobre o lugar de paz e de descanso que a gente tem na presença de Deus. Quando a gente ora, ali nós encontramos paz e nós nos encontramos, na verdade, não só com Deus, mas com a gente mesmo. Diz assim essa canção. Deixa eu passar essa musiquinha aqui que está tocando. Olha só. Aproveita essa canção para você fechar seus olhos, falar com Deus, pedir a Ele que abençoe esse nosso encontro aqui, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que aquilo que a gente precisa cuidar para o nosso casamento, para a nossa família, que a gente possa receber do Espírito Santo toda a direção e o poder para poder viver para a glória de Deus, no centro da vontade de Deus. Joelhos se dobram e o coração descansa, a alma se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Ó Deus, que venha o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar.
que aconteça, não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. Quando os joelhos se dobram, o coração descansa. Que nunca mais você deixe passar o tempo, que você se esqueça de Deus e de estar com Ele. Não tenha dúvida que a paz que você precisa, a estrutura, a força, o poder que você e eu precisamos para vencer as lutas da vida estão na presença de Deus. Essa força está na presença de Deus. Nós precisamos nos alimentar com Ele, da palavra dEle, da presença dEle. E então nós estaremos preparados, fortalecidos, para poder enfrentar todas as dificuldades que o mundo reserva para nós. Ok? Que Deus te abençoe e que você possa todos os dias guardar esse tempo com Deus, ter esse tempo devocional de oração e da leitura da palavra. Ok? Muito bem, vamos dar mais boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando? Vamos ver quem mais está aqui com a gente. A Sueli também está com a gente aqui. Boa noite, Sueli, tudo bem? Os demais eu já falei, isso mesmo. A dona Cecília está pedindo oração pela saúde dela e também pelas famílias. Amém. Vamos orar, dona Cecília, vamos orar pela senhora, pela sua saúde. Vamos orar também pelas demais famílias que precisam de Deus, né? Nós estamos passando ainda por esse tempo, tem tanta coisa difícil acontecendo, precisamos dessa graça de Deus, dessa presença restauradora dele mesmo, né? Então vamos orar, vamos aproveitar esse tempo para a gente orar, e aí a gente já vai para a nossa reflexão desta noite, ok? Senhor, quero te agradecer, Pai, por esta noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá, estarmos juntos aqui para buscar a Tua presença, e como diz essa canção, ó Pai, dobrar os nossos joelhos, mesmo que metaforicamente, mas dobrar o nosso coração, ó Deus, nos humilhar na Tua presença, entendendo que nós precisamos de Ti mais do que todas as coisas. Fala com a gente, ó Pai, derrama graça e misericórdia sobre nós nesta hora, nós precisamos de Ti. Abençoe a dona Cecília, a sua saúde, o Senhor sabe o que a Tua serva está enfrentando, o que ela está passando, sentindo. Então eu quero pedir nesta hora que o Teu Espírito Santo venha reparar a Tua serva em nome de Jesus. Peço também, ó Pai querido, por todos os pedidos de oração que a gente recebe diariamente, de pessoas, ó Deus, passando por aflições e carecendo da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro por eles e peço a Tua presença e a Tua bênção agora na ministração da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Sueli também pede mais oração aqui, né? Pela vida da irmã Rosana. Amém. Depois a gente ora por ela também, viu, Sueli? Ok, pessoal, quero conversar com você, mas antes, reforçando, compartilhe agora aí esse vídeo. Compartilhe porque o tema é muito necessário para você que é casado e para todos que são casados, independente se são evangélicos, se não são, se são cristãos, se não são, não importa. O tema agora é muito relevante para todo mundo que vive essa dinâmica da vida a dois, que não é um negócio fácil, não é? Você que é casado, eu sou casado.
E louvado seja Deus que eu me casei muito bem. Não sei se a minha esposa pode dizer a mesma coisa, né? Mas não tenha dúvida que viver a dois é um desafio muito grande. Se você de repente não é casado, você pode agora ouvir essa mensagem e se tornar um instrumento na vida de pessoas casadas. Você pode se tornar um conselheiro, uma conselheira. Então, essa mensagem é útil tanto para quem é casado como para quem não é casado, para poder auxiliar aí nessa dinâmica da vida a dois, ok? Há alguns dias atrás, uma cantora muito querida no Brasil, a Ivete Sangalo. Você conhece a Ivete Sangalo? Quem não conhece, não é verdade? É uma cantora brasileira, baiana, muito carismática, muito querida. As pessoas gostam muito dela e ela sempre está aí na televisão. Ela aparenta, né, uma alegria muito grande, um alto astral, né, muito grande, enfim. E há poucos dias, ela numa live para uma atriz, ela falou acerca desse período de quarentena e do casamento dela. E nessa entrevista, que eu não assisti, eu apenas ouvi, li reportagens, né, que repercutiram a fala dela, ela disse que esse período de quarentena foi muito difícil, que ela viveu muitos conflitos com o marido. Olha que coisa. Ela parece ser uma pessoa sem problemas, né? Pelo menos nas redes sociais, na mídia, mas ela escancarou que durante esse período de quarentena ela viveu um período de crise com o marido. Interessante isso, sabe por quê? Porque isso não é exclusividade dela. Na verdade, no mundo inteiro, durante esse período de quarentena, de confinamento, o índice de divórcio e de crise conjugal aumentou significativamente. Isso não significa que no período de quarentena os casais tiveram mais problemas. É porque tiveram que conviver por mais tempo, os problemas que já existiam ficaram mais escancarados, ficaram mais latentes. E alguns casais, infelizmente, não resistiram esse período, não é? Somado a esse problema da crise durante a quarentena, nós temos também muitos casos, e parece que um aumento também de casos extraconjugais. Justamente porque os casais não estão vivendo um bom tempo em casa, então de alguma maneira eles se permitem atos de infidelidade. Tanto virtual, através de conversas em WhatsApp, Messenger, né? Conversando com ex-namoradas, ex-namorados, ou conhecendo gente nova, ou mesmo através de um contato mesmo, de encontros e tudo mais. Sem nenhum julgamento moral aqui, porque não é esse o objetivo, na verdade, todo esse contexto de crise e de até traição gera sofrimento. É uma tragédia. É uma tragédia para quem é traído, é uma tragédia para quem trai, é uma tragédia para quem abandona, é uma tragédia para quem é abandonado, é uma tragédia para todos que estão ao redor e amam esse casal. Enfim, não é um bom caminho. Por mais que na crise conjugal e a separação sendo uma aparente solução, pelo menos uma solução mais rápida, mais imediata e mais fácil, na verdade ela traz muito mais dor. Na minha experiência pastoral, na minha caminhada com alguns casais, eu posso dizer para você que a separação, ela é uma solução imediata, porém que gera muito arrependimento em quem se separa. E que lutar pela reparação é muito, por mais que seja doloroso no início, é muito mais viável a longo prazo. Porque é bonito ver algo ser restaurado, mas é muito dolorido pelo resto da vida olhar para algo que se quebrou irreparavelmente. Agora, nós podemos dar um passo adiante, e que é o melhor dos passos. Por que esperar que a crise destrua tudo? E por que chegar ao ponto de uma traição? É melhor precaver. E uma realidade é que não existe super-homem nem super-mulher. Não existe super-marido e super-esposa que possa bater no peito e dizer assim: eu jamais trairei. Na verdade, dizer isso é o mesmo que dizer: nossa,
eu não tenho pecado nenhum. Porque todos nós somos inclinados ao mal. E a traição, necessariamente, nem é sempre uma conjunção carnal com outra pessoa. Jesus mesmo disse que se nós olharmos com intenção impura para outra pessoa, já adulteramos com ela. Então, fica claro para nós que toda pessoa é capaz de trair, não é verdade? Agora, tem um livro muito legal do autor J. Alan Patterson, que se chama O Mito da Grama Mais Verde. Olha, o mito da grama mais verde. Tem um ditado popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, não é? E que a galinha do vizinho sempre bota mais ovos, e que a fazenda do vizinho... Sabe aquela ideia de que o que é dos outros é sempre melhor do que o que eu tenho? Então, nesse livro, ele vai falar que às vezes nós também fazemos isso com o nosso casamento. E abrimos brecha para crises, para não lutar e também até para a traição. E é uma tragédia. E aí no último capítulo desse livro, ele propõe algo muito interessante. O título do capítulo 9, que é o último capítulo do livro, é Torne seu casamento invulnerável a casos. Olha que interessante. Torne seu casamento invulnerável a casos. O que ele trabalha ao longo de todo o capítulo são dicas, são meditações, né, temas, subtemas para a gente meditar em ações, para nós agirmos de maneira preventiva a um ato de traição. Então é mais ou menos o seguinte: você se preparar para não trair, é tornar o seu casamento mesmo blindado, inviolável, invulnerável a casos, não é? E ele vai trazendo uma série de conselhos. E eu quero, ao longo desse mês de outubro, trabalhar com vocês alguns desses conselhos. Eu separei para esta noite 2 conselhos para que você cuide do seu casamento, ou mesmo que você ajude outros casais a terem atitudes que blindem, que protejam esses casais da traição, de terem outros casos, né? Os tais casos extraconjugais. E o primeiro conselho que eu quero dar para você é que não compare, não compare o incomparável. De novo, não compare o incomparável. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo, lá no livro dos Cânticos. Cântico, capítulo 4, versículos 12 a 15. É aquele famoso livro de Salomão, um livro poético, em que ele se declara, né, para uma mulher. E aqui no capítulo 4, do versículo 12 até o 15, ele diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes. A hena e o nardo, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fontes dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero que você preste atenção no versículo 12, especialmente, diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã. Aqui não é bem irmã de sangue não, viu? É mulher, porque ele diz: és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O que Salomão está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o amor da sua vida, que essa mulher para quem ele está se declarando, é para ele um jardim secreto. É um lugar onde só ele visita, só ela é visitada. E é um lugar, além de recluso, é um lugar exclusivo. O que significa isso? Que cada casamento é um jardim fechado. Que cada casamento é um jardim secreto. Isso significa que nós não podemos comparar o incomparável. O seu casamento nunca será igual a nenhum outro. Não existem 2 casamentos iguais. E essa comparação é uma atitude muito negativa.
É a mesma coisa de nós entrarmos, sabe aquela porta giratória do banco? Quando nós começamos a comparar o nosso casamento com outros casamentos, nós entramos numa porta giratória. E aí a gente fica girando, 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 sem sair do lugar. Quando a gente compara o nosso casamento com outro casamento pior, é muito ruim, sabe por quê? Porque às vezes você relaxa. Ah, meu casamento não é bom, mas o da fulana e do fulano é muito pior. E aí você começa a se acomodar, ao invés de melhorar. Porque a ideia do casamento é que com o tempo a gente se conheça mais, se respeite mais, não é? Amadureça mais. E se nós simplesmente compararmos o nosso casamento com outros, nós vamos parar ali, nós vamos ser complacentes com os nossos erros, nós não vamos melhorar. E até também a gente pode chegar à conclusão de que, o casamento do fulano e da fulana é ruim, o outro também é ruim, o outro é ruim, o meu é ruim. A gente vai chegar à conclusão de que casar é uma péssima decisão. E muitos hoje, até em tom de piada, dizem isso. Dizem que se casar é ir para a forca, é game over, não é? É a piscina de água gelada, que está todo mundo lá dentro dizendo pula, e o sujeito vai lá e pula e constata que é uma furada. A gente até diz isso em tom de brincadeira, mas se você crê que Deus constituiu o casamento, que Deus é o criador do casamento, como é que Deus poderia dar para nós algo ruim? Na verdade, o casamento de muitos é ruim porque, infelizmente, ele e ela não estão sabendo lidar, cuidar, usufruir deste casamento. Não é verdade? Pois bem, e se você comparar o seu casamento com um casamento melhor que o seu? Pode também ser um problema. Porque talvez você coloque um padrão muito alto, que você se esforce e não atinge. E talvez você pense que o seu casamento é ruim, os outros casamentos são bons, o seu casamento é ruim, o seu cônjuge, a pessoa com quem você se casou é uma pessoa ruim. E então você desanima e de repente até desiste. Então a verdade é que todo ser humano, ele tem as suas características. O ser humano é diferente um do outro, com temperamentos, com a criação. Anderson, não existe outro Anderson igual. A minha esposa Luciana, não existe outra Luciana igual. Quando nós nos unimos, obviamente, o nosso casamento é um casamento que não existe outro igual. Existe o nosso, não é verdade? Isso não significa que a gente não possa aprender com outros casais. Isso não significa que a gente não vá se esforçar para ter um casamento melhor. Na verdade, nós devemos juntos encontrar soluções. Nós podemos até copiar ideias. Por exemplo, o casamento do João e da Maria estava ruim, mas aí eles procuraram um aconselhamento, mudaram alguns hábitos, mudaram algumas crenças e por causa disso o casamento deles melhorou. Então eu posso copiar essa ideia, mas eu não posso comparar o meu casamento com o casamento do João e da Maria. Porque talvez eles demoraram 1 ano para melhorar o casamento. Talvez eu vá precisar de 2 anos para melhorar o meu casamento. Às vezes as pessoas desistem, né? Mas eu vou ter que esperar 2 anos para melhorar meu casamento. Puxa, talvez você está casado há 20. Você demorou 20 anos para estragar e não vai ter paciência de dedicar 2 para melhorar? Conta a história de um fazendeiro chamado Ali Hafed. Ali Hafed era um fazendeiro muito contente com aquilo que ele tinha. Ele tinha o seu gado ali na fazenda, ele tinha as terras, ele tinha uma linda casa ali naquela fazenda, ele cuidava da sua família, tudo ali era muito bom e muito agradável. Até que um dia, Ali Hafed encontrou um amigo que falou para ele assim: Ali Hafed, eu sei que você é bem sucedido, que a sua fazenda é bonita, que o seu gado, você tem dinheiro, você tem aí sua casa, tudo maravilhoso. Mas feliz mesmo é quem tem diamantes. Você fica aí tirando leite, não mexe com leite não. Bom mesmo são diamantes. O diamante brilha, o diamante é lindo. O que vale a pena é ter diamantes. Ali Hafed era muito satisfeito com aquilo que tinha.
Mas naquele dia, aquele amigo plantou uma sementinha chamada insatisfação, descontentamento. E ele, daquele dia em diante, ele parou de olhar para sua fazenda, para sua casa, para sua família, com o mesmo contentamento. Até que chegou um dia que ele estava tão obcecado para ter diamantes, que ele vendeu tudo que tinha, toda a sua fazenda, vendeu tudo, deixou seus filhos e a sua esposa com parentes e foi pelo mundo para encontrar minas de diamante. E ele andou, procurou, até que todo o seu dinheiro acabou. Ali Rafed estava longe da família, não tinha mais os seus bens e estava profundamente frustrado porque não encontrou nenhum diamante. Aquele sujeito que comprou a fazenda do Ali Rafed, quando ele quis vender tudo, estava lá cuidando do gado, estava lá cuidando das ovelhas, e passando assim do lado de um riacho que cortava as terras, ele notou um brilho no chão. E aí quando ele foi lá e pegou aquela pedra brilhante, que reluzia mais que o sol, ali ele encontrou um enorme diamante. Um diamante tão raro que só existiam 2 daquele no mundo inteiro. Ali Rafed ficou tão descontente com a sua fazenda e tão obcecado por ter diamantes, que ele não encontrou um diamante que estava lá, na sua própria terra. E é isso que acontece quando a gente começa a comparar o nosso casamento com o casamento de outras pessoas. A gente começa a ficar descontente, a gente começa a ser tomado por um sentimento de insatisfação, de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, de tal maneira que a gente para de procurar os diamantes que estão na nossa própria terra. Não vamos cometer o erro de Ali Rafed. Não vamos fazer isso. Pelo contrário, vamos procurar soluções aí, no nosso próprio casamento. Essa é a vontade de Deus para nós. Isso vale muito, muito a pena mesmo. Então, o primeiro conselho que eu quero trazer para você hoje, para que você vença as crises no seu casamento e para que você blinde o seu casamento de casos extraconjugais, o primeiro é não comparar o incomparável. O seu casamento é único, não existe outro igual. Então, cuide dele. Vale a pena investir nele e encontrar nele os diamantes que Deus mesmo colocou ali para você encontrar. E o segundo conselho que eu quero te dar, esse é igualmente importante. Para isso eu quero pedir que você abra a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Um versículo bem pequenininho, bem curtinho para a gente meditar. Quero mandar um abraço para minha esposa, Luciana, que está aí. Louvado seja Deus pelo maravilhoso marido que Ele me deu. Ai. Oh, meu Deus do céu, hein? Hoje promete, em nome de Jesus. Amém? E a Vanessa está pedindo oração pela saúde da mãe. Amém, Vanessa? Vamos orar por ela, tá? Vamos lá, vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó. Abstei-vos de toda forma de mal. Vamos lá de novo? Abstei-vos de toda forma de mal. O que é abster? Se afastar. Afaste-se de toda forma de mal. Qual o conselho que eu quero te dar a partir desse versículo? É que não arme suas próprias armadilhas. Não arme suas próprias armadilhas. Meus queridos, minhas queridas, muitos casos surgem de armadilhas autoarmadas. O que significa isso? Muitas traições, muitos casos extraconjugais nascem de armadilhas que nós mesmos criamos, buracos que nós mesmos
cavamos, a falta de vigilância, de atenção, nos leva à queda. E um primeiro lugar para a gente ficar bem atento, para não criar, para não armar essas armadilhas, é considerar, é prestar bastante atenção nas nossas amizades. Você que é casado, marido, mulher, geralmente, a maioria dos casos surgem com os próprios amigos. Não é raro você ficar sabendo que o marido traiu a esposa com a melhor amiga dela. Isso significa que nós precisamos cuidar das nossas amizades. É preciso ter critérios para colocar pessoas dentro da nossa casa. É preciso ter critérios para nos abrirmos com pessoas, porque as armadilhas surgem aí. Às vezes, numa conversa de amigos, na intimidade da nossa casa, a gente entra em assuntos de cunho sexual, de coisas dessa natureza, e ali, à medida que a gente vai conversando sobre tudo, muitas barreiras podem cair. Por isso é necessário que a gente escolha bem os amigos e, segundo, que a gente também cuide para que a amizade continue em alto nível. Nós não precisamos fazer das nossas amizades uma amizade de conversas de baixo nível. Tem coisas que nem com os melhores amigos nós vamos nos abrir. Tem conselheiros para isso, tem o pastor, tem o seu líder religioso, tem um terapeuta, que são pessoas preparadas para lidar com situações que você vive sem te causar nenhum dano. Então, cuidado, muito cuidado com suas amizades. Também outra armadilha que nós criamos para cair, a autoarmadilha, é com relação ao nosso ambiente de trabalho. Cuidado com o seu ambiente de trabalho. Na verdade, o ambiente de trabalho de muitos é onde passamos a maioria do tempo. Não é? Eu não sei como é que é a sua agenda, mas talvez no seu trabalho ali, no seu ambiente, com seu colega, homem ou mulher, talvez com ele seja a maior fatia do seu tempo esteja ali. E aí naquele dia que você está fragilizado, fragilizada, não é? Naquele dia que talvez vocês estão ociosos e dá para conversar, e aí você se abre. E aí você fala do seu descontentamento com o seu marido, ou você fala com descontentamento com a esposa, e isso falando com quem? Justamente com um colega de trabalho de outro sexo, não é? Com o sexo oposto. E isso faz com que também a carência nos envolva de tal forma que nós somos traídos. A gente cria, a gente arma ali uma armadilha e isso faz com que a gente caia, não é? Então, cuidado com as conversas que você tem no seu ambiente de trabalho, cuidado com o seu chefe, cuidado com a secretária, cuidado com o colega, cuidado com o ambiente onde você está sozinho ou sozinha com essa outra pessoa. É muito importante que você se cuide. E caso sinta alguma coisa por essa pessoa, procure ajuda. Isso mesmo, preste atenção no que eu vou falar. Não é impossível e nem é uma tragédia. Isso não significa que você não presta. Isso não significa que você é uma pessoa de mau caráter. Se de repente, num momento de crise no seu casamento, você se sentir cativado, envolvido por outra pessoa. Isso não significa que você seja a pior pessoa do mundo. Óbvio que isso é um perigo. Isso é algo que precisa urgentemente ser assistido, cuidado, monitorado. Mas isso pode acontecer com você. Então, caso você se sinta envolvido aí no ambiente de trabalho ou até na amizade por alguém que não é seu cônjuge, que pode se tornar um caso extraconjugal, compartilhe isso com alguém da sua confiança, especialmente o seu líder religioso, para que ele te ajude, para que ele te aconselhe, para que ele ajude aí, porque você infelizmente está com o seu juízo, com o seu senso de julgamento prejudicado por causa dos seus sentimentos e da sua carência, não é? Então, cuidado. Se você sentir isso, procure ajuda, ok? Outra questão muito importante de se cuidar no que envolve as armadilhas que a gente pode criar para o nosso próprio, para a nossa própria ruína no casamento, é dar espaço para conteúdos impróprios. O que significa isso? Dar espaço para conteúdos impróprios. Hoje, mais do que nunca,
Antigamente, para se ter acesso à pornografia, você precisava ir até uma banca de revista, comprar ali uma revista, né? Ou até mesmo ir numa videolocadora, naquela seção de filmes adultos. Ou aparecia aqui e ali na televisão, em algum filme, alguma cena mais picante, né? Hoje não, infelizmente, até nas propagandas assim, de conteúdos que necessariamente não tem nada a ver com sexo, há apelos com a apresentação ali do corpo, alguma parte do corpo. Se não bastasse isso, a pornografia está a um clique, não é? Ela está a um clique, a uma dedada de qualquer um de nós. E qual é o problema de consumir esse tipo de conteúdo? O problema é que a gente é exposto a um tipo de relação sexual, a tipos de corpos ou tipos físicos, né? De medidas corporais e coisas do tipo, que são irreais para a nossa vida. Você tem numa apresentação ali, sexual, pornográfica, um tipo de sexualidade, de sexo mecânico, que não é o natural do ser humano. É uma coisa bizarra, é uma coisa antinatural, é uma coisa degradante e completamente destituída de sentimento, de respeito, de vínculo, de aliança, que é a proposta de Deus para o casamento. O ser humano, ele tem mais do que a necessidade fisiológica do sexo. Ele tem uma necessidade por amor, por uma coisa erótica, satisfatória em todos os âmbitos. Precisa de algo que envolva os sentimentos, que tenha um contexto de segurança. E o que esse conteúdo pornográfico, via de regra, apresenta, é uma coisa absolutamente animalesca. É uma coisa completamente destituída de qualquer vínculo mais profundo. O problema é que quando isso é consumido, a gente tende a levar isso para as nossas relações. A gente tende a levar esse tipo de prática desumana, antinatural para as nossas relações. Daí é o grande problema de muitas vezes aquele homem que consome pornografia exigir que a sua esposa tenha um desempenho ou um corpo semelhante ao daquelas atrizes. Eu estou falando dessa maneira bem aberta com você e bem tranquila, porque falar que isso está longe de nós seria uma absurda hipocrisia. Na verdade, nunca se consumiu tanta pornografia como é consumido hoje. Na verdade, os sites mais acessados do mundo são esses sites. E que, infelizmente, há algumas pesquisas que dizem que tanto homens, que é a mesma quantidade de homens cristãos e não cristãos, a quantidade de consumo desse tipo de conteúdo é o mesmo. E cada dia que passa, não só homens, mas muitas mulheres também, as mulheres estão saltando nas pesquisas de pessoas que também estão consumindo esse tipo de material. O problema é que nós levamos, portanto, assistindo isso, expectativas irreais para as nossas relações. E não só numa questão pornográfica tão explícita, mas nas novelas, nos filmes, qualquer conteúdo que nos influencia a dizer que a separação é melhor, que um caso extraconjugal é melhor, que o seu casamento é algo ruim. Quanto mais a gente consome esse tipo de coisa, mais nós somos influenciados a banalizar a nossa aliança e abrir mão do nosso casamento. Então, eu desafio você a criar mecanismos de autodefesa, mecanismos que te protejam de uma queda. Não arme armadilhas para você, não crie ciladas, cuidado com as suas amizades, cuidado com o que você conversa, cuidado no seu ambiente de trabalho, cuidado com o que você consome, porque tudo isso te deixa vulnerável a uma queda. Você já notou, por exemplo, que o gabinete pastoral onde um pastor atende, geralmente, se ele não tem vidro em outras áreas, se você já veio à igreja, você viu que meu gabinete pastoral ele é totalmente cercado de vidro, então de qualquer lugar da igreja você consegue visualizar o interior do gabinete pastoral. Mas, inclusive em gabinetes pastorais de colegas meus,
onde não há vidro, não há janelas muito grandes, tem uma abertura na porta com um vidro, que se alguém quiser chegar e ver o que está acontecendo lá dentro, vai ver, não é? Não vai ouvir a conversa, mas vai ver. Por que disso? Por que a gente cria esse ambiente muito transparente para que as pessoas vejam o que está acontecendo lá dentro? Justamente para evitar qualquer tipo de armadilha, tanto para o próprio pastor como para a pessoa que está sendo aconselhada. Nós nos cercamos de cuidados. Sabe por quê? Porque não existe super-homem nem super-mulher. Há uma possibilidade de confusão na vida de qualquer pessoa. Se não houver uma antecipação dos possíveis problemas, se não houver uma vigilância, nós vamos criar armadilhas para nós mesmos. Não é à toa que o próprio Jesus diz para vigiar, vigiai, para que não entreis em tentação, para que vocês não caiam. Então, é justamente esse o segundo princípio. Não arme armadilhas para você. Pastor, como tornar o meu casamento, meu noivado, meu namoro, num relacionamento invulnerável a casos, inviolável? Primeiro conselho que eu te dou: não compare o incomparável. Não fique medindo o seu relacionamento a partir do relacionamento de outras pessoas. Não fique olhando para a grama do vizinho, achando que ela é mais verde que a sua. Cuide do seu casamento e descubra os diamantes que há aí dentro. Cuide da sua grama, que ela vai ficar tão verde ou mais verde que a grama do vizinho. E o segundo conselho que eu te dou é: não crie armadilhas para você mesmo. Cuidado com amizades, cuidado no seu ambiente de trabalho, cuidado com aquilo que você consome. Não é à toa que a Bíblia Sagrada nos convida a nos alimentar da palavra de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento com aquilo que é bom, com aquilo que é santo, com aquilo que é justo, porque aquilo que nós colocamos aí para dentro é o que nós vamos reproduzir depois. Ok? Espero que tenha sido útil para você. Espero que com esses conselhos aí ao longo do mês de outubro, porque na próxima quarta-feira eu vou trazer para você mais 2 novos conselhos para que você cuide do seu casamento. Eu espero que até o fim do mês a gente possa terminar aí com os nossos relacionamentos mais fortalecidos, mesmo tendo essa pandemia, gerado tanta crise nos casamentos, aumentado os casos extraconjugais, virtuais especialmente. Então eu espero que até o fim de outubro o seu casamento esteja mais fortalecido em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Quero pedir a Deus pela sua vida. Antes, deixa eu ler aqui os pedidos de oração. Nós temos mais pessoas pedindo oração. O Antônio está pedindo oração pela sua família. Tudo bem, seu Antônio? Deus abençoe. O nosso irmão Francisco Santiago, ou Taiones, a gente pode chamar ele de tantas formas, Ele dá boa noite aqui para nós e pede oração por todos nós, para que Deus venha nos capacitar para buscar cada vez mais irmãos para Cristo. E a Viviane disse aí um grande amém. Você acha que a mensagem de hoje, ela foi útil para a sua vida? Você acha que a mensagem de hoje pode ser útil na vida de algum casal que você conhece? Então compartilhe com ele, com ela, tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra que nos orienta, pela Tua palavra que nos prepara a ser homens e mulheres, maridos e esposas, ó Deus, conforme a Tua vontade. E hoje o meu pedido todo especial vai para os casamentos. Eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, una esses maridos e esposas, que o Senhor fortaleça, que aqueles que estão vivendo em crise, que aqueles que estão se sentindo tentados a abandonar o barco, que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia e eles possam viver uma restauração, que eles possam procurar ajuda, que eles possam mudar os hábitos, ó Pai, que eles possam pedir socorro, para que em tempo, ó Deus, eles possam viver a restauração que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, abençoe também cada um que pediu oração. A Vanessa pediu oração por ela, a Sueli pediu oração pela irmã Rosana, Dona Cecília pediu oração
pela sua saúde, ó Pai querido, também outras, o Taiones pediu oração pelos irmãos da igreja. Eu peço a Deus por todos, que o Senhor nos abençoe de maneira generosa e graciosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que a graça de Jesus, meu querido e minha querida, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Quero fazer um convite muito especial para você. Domingo, 11 horas da manhã, nós temos o culto infantil e o departamento infantil preparou uma história muito legal para as crianças. Então, pai, mãe, prepare tudo aí para o seu filho e sua filha assistir o culto infantil às 11 da manhã e às 19 horas nós estaremos juntos aqui na igreja. Os nossos cultos presenciais retornaram e você é nosso convidado especial a estar aqui. Você vai ser muito bem acolhido. Se você de repente está aí tímido, receoso de vir, porque nunca entrou na nossa igreja, eu vou sozinho, pode vir sozinho, pode vir acompanhado. Assim que você colocar o pé naquela calçada, eu tenho certeza que você vai se sentir em casa. Nós temos a equipe para te acolher, para te trazer até os bancos aqui, para que você participe do culto e seja muito abençoado em nome de Jesus. Então venha fazer parte dessa comunidade de discípulos que é a Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Tá bom? Que Jesus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.